Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar o professor Juliano, vai estar ministrando a trilha do EP4 e desejo uma ótima trilha. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Sejam professora. todos bem-vindos. Depois eu Obrigado. encerro a gravação, tá, professor? Então o senhor mesmo pode encerrar. Tá ótimo. Só uma pergunta, o material que eu vou deixar para os alunos, eu já passei para o professor Marcelo, posso passar para a Sim, senhora também, não é isso? tá ótimo. Ele já me encaminhou e eu vou disponibilizar para Tá os bom, alunos da minha unidade. Aí tá cada ótimo, coordenador disponibiliza para os seus. tá ótimo então. Ótima trilha. Obrigado, prazer. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sei que... Boa tarde, querido, tudo bem? Eu sei que 2 horas da tarde é um horário bem complicado para muitos, né? Muitos que trabalham, mas vamos começar, iniciar, né, devagarinho a nossa trilha. Meu objetivo aqui hoje é tentar aclarar um pouco, né, como é que funciona na prática o habeas corpus. Vocês que estão aí, né, nessa fase aí de quase, né, quase término da faculdade, então, às vezes muitos alunos terminam a graduação, às vezes sem uma prática consolidada. E o habeas corpus é uma peça processual penal que ela, além de servir, né, para ameaça ou restrição de locomoção, ela serve também para outras situações processuais. Então, ela é uma peça bem versátil. Então, na prova da OAB, ela tem sido muito cobrada. Há 25 anos atrás, quando eu fiz a prova da OAB, eu fiz prova da OAB. Por coincidência, caiu, né? A peça prática foi um habeas corpus. Então, eu tenho muito carinho por essa peça processual e é uma peça que os militantes da advocacia criminal toda hora estão usando, né? Nós usamos diariamente essa peça. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, ótimo, obrigado. Quem quiser interagir comigo quando eu estiver falando, pode levantar a mão, interagir, tá bom? Para não ficar uma coisa muito maçante, tá? Eu vou falando e quem tiver uma dúvida, levanta a mão, eu paro e explico sem nenhum problema. Como é que vai ser a nossa trilha de hoje? A gente vai fazer eu vou explicar os requisitos principais do habeas corpus, uma parte teórica, e depois eu vou cair dentro da peça, tá? Uma peça de habeas corpus que eu adaptei para vocês, mas é um case concreto em que eu fui impetrante. Então, é legal que a gente traz a prática, né, para a teoria, para que vocês possam ver como ocorre realmente ao vivo lá fora, tá? É uma peça que eu adaptei para vocês, obviamente, mas é um caso real que aconteceu há menos de 6 meses atrás no escritório onde nós trabalhamos, ok? Então, primeiramente, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, né? Eu sou professor de magistério superior há 15 anos eu leciono, em cursos universitários, curso de Direito. Eu ministro a disciplina de Direito Penal e Processo Penal, e todas as correlatas também da área criminal, né? Legislações especiais, teoria da pena, entre outras disciplinas correlatas à disciplina penal e processual penal. Sou militante e advogado há 25 anos na advocacia criminal, né? Nós temos um escritório que ele abrange todas as áreas, tem vários advogados que trabalham comigo, né? E também a área criminal que eu sou responsável pela pauta. Sou pós-graduado, né, em Direito Processual Penal e Penal. Minha pós-graduação foi feita na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Estou em fase de conclusão do mestrado na Universidade Federal Fluminense, mestrado em Justiça e Segurança. Se Deus quiser, esse ano a gente termina essa etapa. Enfim, a gente tem aí um pouquinho só mais de experiência que vocês, mas há pouquíssimo tempo atrás eu estava aí também do outro lado. Na minha época não tinha outro lado, na minha época era sala de aula mesmo, né? Eu estava aí ouvindo, né, os professores que daqui a pouco vocês serão meus colegas. Eu tenho, no meu escritório, por exemplo, eu tenho advogados que trabalham
conosco, que foram nossos ex-alunos, né? Eu tenho uma sociedade com a minha esposa, que também trabalha comigo, e também é professora universitária, e nossos ex-alunos, aqueles, né, que realmente se destacam, se interessam pela advocacia, nós colocamos para trabalhar conosco. Tem colegas, né, ex-alunos que trabalham conosco há bastante tempo. Então, é bem legal, porque hoje vocês são meus alunos, né, e amanhã serão colegas. Então, isso é bem interessante. Eu também sou servidor público estadual, além do meu munus privado, eu também exerço o munus público, tá? Eu trabalho no Departamento Geral de Ações Socioeducativas, DEGASE, você já deve ter ouvido falar, com certeza. Hoje eu trabalho na coordenação de segurança e inteligência. A gente trabalha junto lá, fazendo um trabalho preventivo, né? Mais preventivo mesmo, de inteligência e segurança, mantendo a segurança, né, do sistema prisional do adolescente em conflito com a lei. Tá? Então, quem tiver mais curiosidade sobre o assunto, né, no final, vou deixar o meu e-mail, Instagram, telefone, a gente pode trocar ideias sobre isso. Vez ou outra, eu estou ministrando palestras sobre socioeducação, que também é um mundo um pouco obscuro ainda, né, na advocacia, e é um mundo bem promissor para vocês que estão aí se formando. Tá? Perguntas? Por enquanto, tá tudo bem? Querem falar alguma coisa? Tranquilo? Então vamos. Obrigado. Vamos lá, então. Então, assim, eu vou agora falar aqui uns requisitos básicos para que a gente possa... O que fazer, né? Como eu sei que é o momento de eu impetrar uma ordem de habeas corpus? Primeiramente, antes de a gente entrar nos requisitos, você tem que entender que o habeas corpus ele é uma ação de índole constitucional, ok? De natureza processual, ou seja, nós temos fundamentos do habeas corpus na Carta Magna, tá? E temos fundamento no habeas corpus no Código de Processo Penal também, certo? Então, a gente, quando for fazer a peça de habeas corpus, a gente vai fundamentar tanto na Constituição Federal quanto também no artigo 648 do Código de Processo Penal. Ela é uma peça processual de índole constitucional e garante, né, a liberdade de ir e vir do cidadão. Essa liberdade ela pode estar já restrita, né, você entra com habeas corpus repressivo, quando o paciente, que é o beneficiário do habeas corpus, chamamos de paciente, ele já está preso, né, ele já está com a sua liberdade restrita, ou você pode também impetrar um habeas corpus preventivo, é a pessoa que está na iminência de ser preso. No nosso exemplo da nossa trilha de hoje, eu vou dar um exemplo de habeas corpus preventivo, porque eu estava até conversando, né, com os professores da faculdade onde eu leciono na Universidade de Vassouras. Os alunos eles conseguem vislumbrar o habeas corpus repressivo, quando você quando você entra com uma ordem, impetra uma ordem de habeas corpus e solicita, né, ao magistrado um alvará de soltura, mas pouco se fala, né, em habeas corpus preventivo, onde você solicita um salvo-conduto, ou seja, uma permissão ao judiciário para que esse paciente, né, essa pessoa não venha a ser presa. Então, o habeas corpus preventivo hoje nós vamos tratar, né, porque ele é muito pouco falado, e por ser pouco falado, eu resolvi abordar com vocês num caso concreto que aconteceu comigo há pouquinho tempo atrás, que vocês vão ver que na prática ele é bem útil. Ok? Vamos lá, então, tentar reproduzir para vocês aqui. Vocês conseguem visualizar aí o slide? Só fala para mim, por favor. Eu estou agora com a tela minimizada. Perfeito, obrigado. Então, vamos lá. Vamos dar início... Deixa eu ver. Vamos dar início aos requisitos.
Tá aí minha apresentação, para quem quiser depois ver, tá tudo com vocês aí, tá? Eu vou dar o case, né? Depois eu falo passo a passo. Vamos lá. O case, Mévio, nosso famoso Mévio Tício, né? Com 40 anos de idade, responde processo de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. O estupro de vulnerável, infelizmente, está na moda hoje, infelizmente, né? Ele responde na primeira vara criminal da capital. Mévio respondeu toda a instrução criminal em liberdade, sem ter havido qualquer representação de prisão temporária ou preventiva pelo delegado de polícia em fase inquisitorial e, tampouco, qualquer pedido de decreto prisional do MP. Ao findar a instrução processual, a juíza titular da primeira vara criminal da capital proferiu a seguinte sentença: julgo procedente o pedido da Justiça Pública, condenando o réu em 9 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Aí ela coloca: espeça-se mandado de prisão ao réu. Ok? Aí eu coloco uma perguntinha, né, como a gente faz em prática jurídica com nossos alunos. Como você como advogado, né, atuante no processo, o que você faria? Uma perguntinha básica que a gente faz, né, que na prova da OAB geralmente cai um case assim, parecido com esse, e manda você redigir a peça processual cabível, tá? Bom, primeira coisa, né, é dizer o seguinte: passo a passo, antes de você pensar no habeas corpus, você tem que primeiro identificar o ato coator. O que seria identificar o ato coator? Né? O que está restringindo a liberdade do réu, né, que seria o paciente, ou o que está na iminência, né, fazendo com que ele possa ter a sua liberdade restrita. Então, no nosso caso aqui concreto, né, o ato coator é o quê? Espeça-se mandado de prisão ao réu. Lembrando que o réu aqui, como eu falei, né, anteriormente, é um case verídico, obviamente que os nomes estão alterados, ele respondeu toda a instrução processual criminal em liberdade. E em nenhum momento, tanto o delegado de polícia, que atuou na fase investigativa, né, quanto o MP, em nenhum momento eles pediram a prisão do réu. Ele ficou em todo momento em liberdade. Tá? E aí a juíza, quando ela dá a sentença, ela manda prender, simplesmente fundamentando que o crime é grave. Eu não coloquei o fundamento, né, para não ficar muito... para ficar mais anônimo, que seria mais ético, né? Mas ela bota que o fundamento seria que o crime é grave, né? E que, por crime ser grave, ele tem que ser preso. Ora, isso não é fundamento para você declarar uma prisão preventiva. Né? Nós sabemos que vocês provavelmente estão estudando ou já viram o processo penal, ou estão vendo, né? Os fundamentos de uma prisão preventiva, ela tem que estar explícita, né? No artigo 312 do Código de Processo Penal, ele diz lá, né? Uma prisão preventiva deve ser decretada para quê? Garantir a ordem pública, é isso? Garantir a instrução criminal, né? Evitar de que o réu ele venha a se evadir, né? Se furtar da aplicação da lei penal, né? Evitar do réu coagir testemunha. Então, tem que ter todo um fundamento para que a prisão preventiva seja decretada. Então, se houver um decreto prisional baseado numa prisão preventiva, tá? Sem fundamento, é passível de ser revisto, né? Porque torna-se uma ilegalidade. Lembrando que, né, aí a aula de processo penal, eu não vou entrar no mérito, mas só para a gente aclarar as ideias. A prisão preventiva, ela não é uma prisão pena, é uma prisão em que o réu, enquanto aguardar a sentença condenatória transitada em julgado, né, ele fica preso preventivamente. Se ele for absolvido ou se o juiz, no curso da instrução criminal ou do processo, achar que ele pode responder liberdade, ele responde liberdade com alguns requisitos que a própria lei traz lá no artigo 319, né? Alguns colocam monitoramento eletrônico, a proibição de ausentar-se da comarca, etc. Ela não é uma prisão pena, é uma prisão preventiva, né? Uma prisão cautelar. Nós temos basicamente 3 espécies de prisões cautelares, que seria a prisão em flagrante, né? A prisão temporária, que é aquela que é representada pelo delegado de polícia, e a prisão preventiva, que ela pode ser representada pelo delegado de polícia ou pode ser pedido pelo Ministério Público.
tá? Então, no caso aqui, houve uma sentença em primeiro grau, ok? Cabendo recurso, e de imediato o magistrado ele determina a prisão. E aí que vai entrar o advogado, né? Ele vai entrar identificando a autoridade coatora, qual é o ato coator, perdão, que é a restrição da liberdade do autor que estava solto, ressaltando, tá? O cabimento do habeas corpus está no artigo 648, inciso 1 ao 7 do CPP. Eu deixei a legislação para vocês aí, para vocês analisarem, tá? Vocês vão achar um dos incisos que se enquadra ali. Identificar a autoridade coatora. Quem seria a autoridade coatora? Bom, o próprio problema já traz. A juíza titular da primeira vara criminal do capital. Depois eu vou mostrar a peça a vocês, né? Para que a gente coloque isso na peça do habeas corpus, tá? Então, autoridade coatora, juízo, titular, não colocamos nome, tá, gente? Não eticamente, nem eticamente, não é adequado colocar o nome, né? Porque devemos colocar, né? Juízo, tá? Ou juíza titular, ou juiz titular, você até pode colocar o gênero, mas nunca coloca o nome, tá? Não é legal colocar o nome, né? Da primeira vara criminal da capital. Aí, quem for julgar o habeas corpus vai saber de onde que ele é, tá? Identificar a competência, isso é muito importante. Vários candidatos que fazem a prova da OAB erram na competência e aí você perde muito ponto na prova. Lembrando que uma peça processual dessa numa prova da OAB, ela é metade da prova, então você tem que evitar de perder pontos nela. Tá? Então, como é que você vai identificar a autoridade coatora? Como eu vou identificar, professor? Bom, vamos lá. Eu sempre dou uma regra aos alunos, né? A autoridade coatora, competência, desculpa. Quem será competente para julgar? A competência para julgar um habeas corpus sempre tem que ser superior, tá, a quem é a autoridade coatora, a quem deu a ordem de prisão ou quem está na iminência, né, ou quem já prendeu, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um delegado de polícia que ele determinou uma prisão, seja em flagrante, né, enfim, flagrante geralmente, porque é a prisão que o delegado de polícia pode fazer de forma direta, né, sem previamente consultar o juiz, depois ele de imediato leva para o juiz analisar. Você entra com habeas corpus para quem? Quem é a autoridade superior ao delegado de polícia? O juiz de plantão, né, da comarca, o juiz de primeiro grau, que a gente chama, tá? Se for um delegado de polícia. Se for um juiz, né, que é o caso nosso aqui, já estabelecido, né, de uma vara criminal. Aí você vai ter que endereçar para a autoridade superior ao juiz. Quem seria? Seria o Tribunal de Justiça, através das suas câmaras criminais, um desembargador. É isso? Desembargador ou uma desembargadora. Então, você vai dirigir a um desembargador da Câmara Criminal. É possível também você distribuir um desembargador de plantão? Sim, no nosso caso, ele prevê, eu trouxe um caso desse, né? Você tem uma situação de uma iminência de prisão, ou até uma prisão concretizada. Vamos supor que esse paciente já tivesse preso. O que eu faço? Ele foi preso numa sexta-feira, né? Que é o caso meu aqui, e ele estava na iminência de ser preso, era uma sexta-feira, quinta ou sexta-feira, uma sexta-feira. E aí, eu vou esperar segunda-feira o judiciário abrir, né, a partir das 11 horas, para impetrar uma ordem de habeas corpus para o Tribunal de Justiça, para que seja distribuído em uma das câmaras criminais, né, para que o desembargador se torne prevento e júri. Não, eu não vou esperar isso tudo. Eu vou entrar no plantão judiciário. Então, nós temos um plantão judiciário 24 horas, né? Nós temos o central, que é na capital, tem os regionais também. Então, você entra, né, no plantão judiciário e você vai entrar no plantão da autoridade competente. Eu vou entrar no plantão dos desembargadores. Ah, professor, desembargador também fica de plantão? Também fica de plantão também, tá? Tanto o juiz quanto os desembargadores. Então, nesse caso, né, como foi um caso de final de semana, eu ingresso para um desembargador de plantão no Tribunal de Justiça. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos. E o quinto passo deve verificar, antes de você iniciar, né, a elaboração do seu habeas corpus, é verificar todas as provas disponíveis que você tem. Tá? Lembrando que não se discute mérito e nem há
uma dilação probatória no habeas corpus. Eu não vou falar aqui, né? Eu não vou falar, o fulaninho não estuprou, o fulaninho a acusação é infundada, né? Não há provas para a ser imputada ao fulaninho. Eu não vou entrar nesse mérito. Isso aí é mérito de instrução processual. O habeas corpus ele vai verificar o quê? A ilegalidade. Eu só ataco a ilegalidade. Qual é a ilegalidade aqui? É prender antes, né, da sentença condenatória transitada em julgado. Por quê? Primeiro, porque estava solto todo o processo, né? Segundo, que não tem fundamento para prender agora, porque ele sempre acompanhou os atos processuais, sempre foi a juízo quando solicitado. Então, não tem por que prender o cara agora, já que ele ficou toda a instrução processual solto. Então você não vai discutir mérito, você vai discutir a ilegalidade da prisão preventiva. Só isso. Porque o mérito você discute, né, na vara criminal e em recurso de apelação, no caso, né, de uma sentença condenatória em primeiro grau. Então, aqui você não discute mérito, você discute ilegalidade. E todas as provas que você puder juntar na sua peça processual é interessante. Por quê? Porque se você não vai ter outro momento para juntar essas provas, tá? Então, você tem que juntar todas as provas. Sentença que condenou, juntar a prova que em todo o processo ele estava solto, né? Juntar a FAQ dele logo, que é a folha de antecedentes criminais, provar que a pessoa, né, o endereço dele, que tem domicílio certo, as convocações todas que foram feitas quando ele foi convocado né, na justiça. Tudo isso, todo esse acervo probatório tem que ser juntado logo, porque você não vai ter momento para juntar depois. É uma coisa muito rápida, porque nós estamos tratando de coação de liberdade. Certo? Vamos, então, à peça. Eu coloquei a peça ela diluída nos slides, tá? E depois eu também deixei ela em PDF, ela inteira, para vocês terem como modelo acadêmico. Ok? É claro, gente, que é uma peça acadêmica. Né? A peça original ela é muito mais complexa, tá? Eu reduzi em 6 laudos, a peça original tem mais de 20 laudas, mas obviamente que é o suficiente para vocês entenderem como é que funciona pelo menos um corpo de um habeas corpus, tá? Então, em primeiro lugar, deixa eu ver se tem alguém querendo falar comigo. Peraí, eu acho que não, né? Tem alguém com mão levantada aí? Não, né, gente? Então, vamos. Em primeiro lugar, o endereçamento do habeas corpus. Tem alguém com o som ligado? Acho que é a Maria Eduarda. Está com o som ligado. Por favor, para fechar. Fechou. Obrigado. O endereçamento, tá? Primeiro, eu tenho que botar assim, ó. Para quem que eu vou endereçar esse habeas corpus? Lembra? Lembra que a nossa autoridade coatora é a juíza da primeira vara criminal da capital? E lembra que o meu cliente, o paciente, ele está numa iminência de ser preso numa sexta-feira, ela deu a sentença na sexta-feira. Então, eu não posso esperar segunda-feira para endereçar para o Tribunal de Justiça para ser distribuído a uma das varas criminais, uma das câmaras criminais, perdão. Eu tenho que entrar no plantão judiciário. Aí, o que eu faço? Excelentíssimo senhor doutor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tracinho, plantão judiciário, ok? Impetrante é quem entra com o pedido. Meu caso, Juliano Ferreira de Souza. Paciente, Mévio Silva Barreto. Autoridade coatora, tem que estar identificado tudo isso logo de imediato na peça. Juiz de direito da primeira vara criminal da comarca da capital do Rio de Janeiro. Aí você pode colocar referente ao processo número tal. Por quê? Porque se eu estou endereçando para o Tribunal de Justiça, para o desembargador do Tribunal de Justiça, obviamente, é porque já existe um processo criminal em trâmite, tá? Um processo de vara criminal. Então, eu vou colocar qual é a referência do processo. Por quê? Quando vocês começarem a trabalhar no processo eletrônico, né, alguns já devem conhecem mais ou menos, você, quando for endereçar na segunda instância, quando você coloca o processo que está vinculado, automaticamente o processo de primeira instância ele já demonstra que tem um recurso ou que tem alguma coisa do Tribunal de Justiça. Então, ele vai ficar na referência do processo lá. É importante você colocar até para que quem vai julgar ele consiga acessar o processo de origem e cheque as informações que você está realmente alegando são fidedignas, né? Apesar de ser eletrônico o processo, você ter hoje facilidade
né, o desembargador que vai julgar ter facilidade de ver o processo, mas eu, por questões até eu vou dizer assim, até de cuidado, eu pego o processo todo, né, eletrônico, baixo em PDF e coloco na minha peça de habeas corpus para que ele possa ter o processo desde o início, porque aí não tem dúvidas. Está tudo ali, ele pode checar tudo, né? Porque às vezes eu já vi colegas não conseguirem alvará de solturas, no caso de pacientes presos, porque não colocaram, né? Não completaram aquilo que o juiz precisava ver para ele poder conceder ou não alvará de soltura. Então, eu coloco a peça na íntegra, porque aí não tem mistério. Agora, com o processo eletrônico fica muito mais fácil a gente colocar, né? Eu sou da época ainda do papel e da bailarina, vocês não são dessa época. Então, você tinha que furar o papelzinho com o furador, botar a bailarina, levar aquele calhamaço de papel e ir lá no Tribunal de Justiça, 3 horas da manhã, despachar. Isso é dessa época, né? Hoje está tudo mais fácil, tá? Vamos lá. Qualificação. Você endereçou para quem de direito. Agora você vai qualificar. Quem que você vai qualificar? O impetrante, que é quem está impetrando a ordem de habeas corpus, e, né, o paciente, que a gente chama que é aquele que está sendo favorecido, aquele que está na iminência de ser preso ou aquele que já está preso. Tá? Lembrando, ressaltando que o habeas corpus, por ser uma ação de índole constitucional, ela, primeiro, não tem custas, né? Habeas corpus não tem valor de causa, como vocês estão acostumados a fazer em peças processuais, tá? Não tem custa nenhuma, e qualquer um do povo pode impetrar. Ou seja, não é apenas um advogado, né, ou quem tem legitimidade para atuar em juízo, pode impetrar. Qualquer um pode impetrar, tá? Se você quiser impetrar um habeas corpus para um vizinho seu que está preso ou na iminência de ser preso, você pode impetrar. Você se qualifica, né? Qualificação completa, nome, ok? Estado civil, a sua qualificação, identidade, o seu endereço, e você está qualificando o impetrante, tá? Aí você vai colocar, né? Conforme no artigo, baseado no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e nos termos do artigo 647 e 648 do Código de Processo Penal. Aí eu coloco também, né? Aqui é uma coisa que eu gosto de complementar. Professor, tem que colocar também a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José de Costa Rica? Não precisa. Mas se você pegar uma peça, né, com toda essa fundamentação logo de cara na qualificação, tanto para o julgador quanto na prova da OAB, você vai, né, fazer quem está vendo, recebendo o seu habeas corpus, contente, tá? Então, você vai colocar o artigo 7º, eu coloco, por exemplo, né? Mas não é necessário. O principal é o 5º, não pode esquecer, inciso 68 da Constituição Federal, e o 648, o 647 tem tanto, mas o 648. Esses são os principais que você não pode esquecer. Se esquecer, perde ponto na prova da OAB ou qualquer prova que você for fazer, tá? Agora, o restante, né, é um embelezamento da peça. Tá? O artigo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José de Costa Rica, né, aprovado pelo brasileiro no Decreto Legislativo 92, tá? E nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que, na verdade, homologou esse decreto, né, no caso do STF, tá? E vem a presença de Vossa Excelência, do desembargador, impetrar o presente o quê? Habeas corpus preventivo, tá? Eu já digo qual é o habeas corpus, já falo, se ele é repressivo, ou seja, se tem alguém preso, ou se tem alguém na iminência de ser preso, alguém na ameaça de ser preso, ele é o preventivo. Ameaça não é o termo correto, né? Iminência, porque ameaça é um crime no caso 7, né? E a autoridade não faz ameaça, ele coloca a iminência de prender alguém, tá? E com pedido liminar, liminar por quê, gente? Porque eu quero que o desembargador, no plantão judiciário, naquele dia que eu distribuí na madrugada, antes de raiar o dia, ele me dê a decisão. É rápido, tá? Então, não posso esperar, porque se eu esperar, a polícia civil, o setor de captura, vai prender ele. Então, tem que ser rápido, antes da polícia chegar. Tá? Eu já tive casos, não esse caso, eu já tive casos também de habeas corpus preventivo, que eu impetrei a ordem no dia, no dia, às 5 horas da manhã, a Polícia Civil estava prendendo a pessoa e a pessoa já estava com salvo-conduto. Então, foi lá à toa, foi embora. Entendeu?
O máximo é dar tchau e benção. Já só leva o salvo-conduto e vai embora. Não pode levar a pessoa presa. Se quiser conduzir a delegacia, até pode, para o delegado de polícia né, verificar o salvo-conduto, tal, verificou, libera a pessoa. Não tem como prender se estiver primeiro no salvo-conduto. Então, há rapidez, há uma situação de emergência, então você tem que pedir liminar. Ok? Em favor de Médio Silva Barreto, aí você qualifica o seu paciente, tá? Brasileiro, solteiro, comerciante, larará, ok? Domicílio tal, tem que ter domicílio fixo, é importante para que o julgador veja que ele é uma pessoa que tem endereço fixo, né? É importante isso também. Ok, gente? Até aqui, gente, me dá um ok aí, porque eu estou falando. Eu não sei se vocês estão entendendo, estão viajando. Então, eu volto. Tudo bem? Tudo. Tudo. Obrigado pelo feedback. Então, vamos. Continuando aí o modelo, isso aqui é o habeas corpus destrinchado no PowerPoint, depois eu tenho ele completo, tá? Apontamento da unidade, não, está errado. Autoridade coatora, né? Pedi a minha estagiária para fazer, fez errado. Isso é sempre por estagiário, normal, né? Nesse caso foi mesmo. Então, vamos lá. É autoridade, vou retificar aqui, eu também não vi também, demora. Autoridade coatora, tá? E necessidade de medida liminar. Da autoridade coatora, a gente já sabe quem é, juiz de direito da primeira vara criminal do Palmato do Rio de Janeiro. Aí eu boto. Gente, cada profissional ele tem um jeito de fazer as suas petições, né? Tem gente que coloca número ou letra, tem gente que coloca só número ou só letra, não tem problema. O que importa é que você consiga colocar uma petição limpa, né, aos olhos de quem está vendo e inteligível, senão ficar tudo misturado, tudo junto, né? E aí, o desembargador já é uma pessoa de idade, tem muita paciência, então tudo tem que ser levado em consideração, tá? Então, né? E tem A, eu boto quem é o equador, repito, já fiz isso lá em cima, e tem B. Aí eu vou explicar da necessidade da medida liminar. Por que eu peço para que ele julgue correndo, né? Que seja rápido? Aí eu explico por quê, tá? Eu coloco o paciente, né? Ele encontra-se solto, tá? Em português simples, tá? Nada de falar bonito, não, é simples. Tem que ser objetivo, tem que ser eficiente. Então, o paciente encontra-se solto sem nunca ter sofrido qualquer decreto prisional ou qualquer prisão, ok? Até a presente data, né? Eu estou fazendo uma ficção como se fosse hoje. Aí bota a data, tendo respondido toda a instrução criminal em liberdade, aguardando a sua sentença de primeira instância, vírgula. Porém, o impetrante que esta subscreve, caso eu, né, vocês que vão impetrar, em consulta ao processo eletrônico de seu cliente, verificou que a autoridade coatora, na data de hoje, às 17h15, isso é verdade, tá? Que eu estou colocando, decretou a prisão preventiva do réu, expedindo o órgão de prisão preventiva com a consequente sentença condenatória. Ponto. Vou parar aqui para explicar. Como é que foi isso, professor? Bom, aí, né, nós temos um grupo de advogados no escritório e temos um grupo de profissionais que são os estagiários, que o trabalho deles é importantíssimo, né? Aí eu vou dizer como é importante o trabalho do estagiário. O que ele faz? Tem estagiário que faz o quê? Né? Ele fica acompanhando prazos, para que os advogados não percam os prazos. São estagiários. Uma das funções, né, dos que trabalham comigo são acompanhar os prazos, tá? E os processos que eu vejo que é mais, assim, que eu vejo que tem assim, alguma chance, né, de ter um prejuízo para o cliente, tipo uma prisão repentina, eu peço para ele acompanhar o andamento. Então, na verdade, um estagiário meu acompanhou o andamento desse processo e falou assim, doutor, tem aqui uma decisão que vai prender o nosso cliente. Eu falei, como é que é? Eu entrei, a juíza tinha acabado da decisão, tá? Não tinha publicado em DO, não tinha nada, né? Porque eu sou obrigado a saber quando publica no Diário Oficial. Ela tinha para 17h15 e já estava expedindo mandado de prisão, tá? Aí eu corri, né? Aí a gente vai a noite adentro, são ossos do ofício do advogado, já crente que ia para casa, né? Bonitão,
né, ver minha série. Fiquei lá até 3 horas da manhã fazendo HC, despachando online com o desembargador. Complicado, né? Hoje a gente tem a opção de online, antes era pessoalmente, tá? E isso aconteceu de fato, ok? Aí eu coloco aqui, né? Ressalta-se que o acusado nunca colocou em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica e tampouco da instrução criminal, sempre comparecendo em juízo como convocado. Ou seja, eu botei de forma subliminar, né, o artigo 312 do Código de Processo Penal, né? Para não repetir, né, garantia da ordem pública, garantia da ação criminal, garantia da ordem econômica, perdão, conveniência da ação criminal, né, aplicação da lei penal, eu coloquei de forma subliminar, né? Ou seja, que ele está cumprindo os requisitos, ele não viola os requisitos de 1312, ao contrário, então não tem por que ele ser preso, tá? Aí, por esse motivo, pelos fatos e fundamentos que abaixo exposará, né, colocará, o paciente necessita de um salvo-conduto, não é um alvará de soltura. Por quê? Alvará de soltura quando a pessoa já está presa, tá? É um salvo-conduto, tá? De forma liminar, se não será preso ainda no início do dia 19/5, que seria o dia seguinte, seria amanhã, no nosso caso fictício. Ok? Vamos lá, dos fatos, né? Toda peça processual tem fatos e fundamentos. E aqui não vai ser diferente, tá? Então, sem adentrar no mérito, lembra que eu falei no início? Não pode entrar em mérito da sentença condenatória, que o mérito só vai adentrar no recurso de apelação, né? Você vai apelar para o Tribunal de Justiça, aí sim, você vai falar toda a matéria que você tem que falar, que não foi, né? Você vai dizer que não foi julgado de forma correta. Mas aqui não. Aqui eu só vou ver a parte da ilegalidade. Então, sem adentrar no mérito da sentença condenatória, que foi confeccionada na data de hoje, 8/4, o paciente foi denunciado e condenado pela prática do crime do artigo 17A, que é o estupro vulnerável, do Código Penal brasileiro. Ainda na data de hoje, a autoridade coatora expediu em desfavor do réu a prisão preventiva, sob o argumento de que, entre aspas, o acusado respondeu à instrução em liberdade. Ela afirma isso, tá? Contudo, diante da presente condenação, entende essa magistrada pela alteração fática suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva do mesmo. O fundamento básico dela foi esse, tá? Ou seja, pela lei, isso não é fundamento. Pela lei, ela tem que fundamentar o quê? Que vai colocar em risco o artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, esse fundamento que ela coloca não é um fundamento dentro da lei. Por isso que o ato dela é ilegal. Por isso que ela é denominada como autoridade coatora. Certo? Aí eu coloco lá, né, segundo consta a denúncia, lá do processo, a acusação é sobre um suposto crime que ocorreu em novembro de 2010, sem que o Ministério Público saiba precisar ao certa data. Isso ocorreu mesmo, né? O seu cliente sempre vai cometer, ele sempre comete um suposto crime, tá? Porque todos os seus clientes são inocentes, até que prova o contrário. Então, essa é a advocacia, tá? Então, seu cliente sempre vai cometer um suposto crime, que tem que ser provado que ele cometeu um crime. Enquanto não for provado, enquanto não for transitado em julgado, ele é inocente, né? Isso é o Estado democrático de direito que vivemos, ok? Ocorre que foi terminada a fase da instrução criminal e o réu, até então, encontra-se aguardando a sentença em total liberdade, sem qualquer medida restritiva ou diversa da prisão. Ou seja, ele se manteve solto, sem qualquer restrição até o presente momento, na sentença que ela dá na prender. Ou seja, é totalmente irrazoável, passível de correção via habeas corpus. Tá? Vamos lá. Continuando aí os fatos, né? Frise que em nenhum momento da instrução processual, perdão, criminal, como fala pessoal, ou titular da ação penal, ou tampouco autoridade policial, já falamos sobre isso, né? Em fase de investigação, nunca representou com qualquer prisão cautelar, até porque não há fundamento para tal. Assim sendo, a autoridade coatora, ao invés de permitir que o réu exerça seu direito constitucional em liberdade, a data de hoje tem a sua prisão preventiva que está às portas de ser cumprida. Com todo respeito ao juízo ACO, né, que é o juízo monocrático, o juízo singular, né,
é o termo em latim que a gente usa, tá? Se for o juízo superior, é ad quem, a qual é inferior, tá? Indaga-se onde estão os fundamentos da prisão preventiva decretada. É uma pergunta. Eu posso fazer pergunta na minha peça processual? Pode, sem problemas nenhum, tá? O réu, em nenhum momento, pôs em risco a garantia da ordem pública. Ou, eu volto a frisar, porque esse é o fundamento da preventiva, né? Ou, né, pôs em risco a garantia da ordem econômica, ou tampouco se furtou da aplicação da lei penal. Se apresentou em todas as audiências e é pessoa trabalhadora com domicílio no distrito da culpa, tá? Sempre tem que frisar os requisitos da prisão preventiva. Mostrar para o julgador que em nenhum momento o seu cliente ele viola os requisitos, né, a autorização, né, para que o juiz decrete uma prisão. Então, sempre tem que mostrar isso, tá? O artigo 312 do CPP, né, ele vai andar com vocês toda hora para quem for advogar na seara criminal. Aí eu continuo, né, a minha pergunta ainda nos fatos, tá? Outra pergunta que eu faço. Qual seria, então, o fundamento da prisão preventiva decretada logo após a sentença condenatória? Se ele não viola o 312, qual seria o fundamento? Né? Aí eu coloco, sem querer ser enfadonho, né, repetitivo, estes são os fatos. Simples, objetivo. Contei para ele os fatos, não entrei no mérito, só contei no fato da ilegalidade da prisão. É isso que precisa, tá? Necessitando o réu de uma intervenção de Vossa Excelência para que não ocorra o pior, a prisão preventiva. Simples objetivo, sem delongas, tá? Os fundamentos, né? Também não tem muito mistério, porque, obviamente, os juízes sabem os fundamentos. Né? O problema maior da advocacia, às vezes, é o advogado ele fala muito pouco do que ele quer e coloca milhões de páginas de fundamentos. E é o contrário. Você tem que falar bem, colocar o mínimo de fundamento possível. O fundamento o juiz sabe. Né? Ele quer saber do que se trata. E o problema maior é que as pessoas não conseguem expressar o que se trata com clareza. Vai ficar difícil do juiz julgar. Certo? Dois fundamentos. Qual seria o fundamento da prisão preventiva? Né? Decretada logo após a sentença condenatória. Mas sem querer ser enfadonho de novo, esses são os fatos. Não, é isso mesmo. Necessitando o réu de uma intervenção de Vossa Excelência para que não ocorra o pior. A prisão preventiva. Com a devida vênia, com todo respeito, né, a prisão do paciente não se enquadra em nenhum dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que sequer o mesmo teve ciência da respeitável sentença de primeiro grau. Não teve mesmo. Né? Nem o advogado teve. É que meu estagiário foi rápido, porque nem eu tive ciência. Tá? Aí eu boto, né, D, dois fundamentos, e D.1, porque faz parte dos fundamentos saindo, então eu divido, né, a letrinha com o número. Eu falei com vocês, a critério de vocês isso, tá? Da ausência dos motivos ensejadores da prisão preventiva. Analisando os autos, bem como a fundamentação, verifica-se que o decreto prisional não contém os motivos que autorizam a prisão preventiva. Sempre nessa tecla, tá? É isso mesmo, ter sempre na tecla, que essa é a ilegalidade. Isto porque, no primeiro momento, está fundamentado o quê? Na gravidade do delito. Ela coloca que o delito é grave, por isso tem que ser preso. Não é fundamento, tá? De fato, o delito é grave, mas ele não tem que ser preso por isso, você já estava solto. Então, isso não é fundamento para aprender, certo? Continuando os fundamentos. Nesse sentido, aponta-se que qualquer demonstração de prisão cautelar mantida pela autoridade coatora somente se valerá de termos genéricos e hipotéticos. Logo, não justifica uma medida excepcional, não podendo, em hipótese alguma, ser imposta ao paciente. Isso porque, além da decisão ser ilegal, é o paciente portador de todos os requisitos para responder ao processo em liberdade. Tá? É ressabido que, para se decretar a custódia preventiva, deve concorrer 3 ordens de pressupostos, né? Os denominados pressupostos proibitórios. O fumo pomix delicti, que é a fumaça de cometimento de delito, é apresentado no nosso direito processual pela prova da materialidade do delito, e ainda os pressupostos cautelares do perigo libertate, que é o perigo do paciente ficar em liberdade, coisa que ele não gostou em nenhum momento. O processo durou 2 anos. Nenhum momento ele demonstrou perigo de ficar, ele não se cortou, ele não saiu do país, fez nada. Então, não tem perigo por liberdade. Ele não tem perigo em ficar em liberdade. Ok? Representado na legislação brasileira pelas denominadas finalidades de prisão preventiva, trazida na parte inicial do artigo 1312 do CPP. E ainda não verificar os requisitos dos artigos 282, parágrafo 6, 13 e 19, ou seja, âmbito do CPP.
que são os requisitos também de você não decretar uma prisão, mas você decretar medidas restritivas. Também não vejo fundamento para isso, porque, eu falei com vocês, 2 anos de processo em liberdade, o que você vai colocar agora uma tornozeleira eletrônica no cara que ficou 2 anos e não mostrou que, né, que tem interesse em se furtar da lei penal? Então, também não tem motivo. Tá? Então, o princípio em apreço, que a autoridade coatora continua os fundamentos, né? Ora, se expressa, se materializa através de determinados pressupostos cautelares. Aí eu vou colocar aqui, né, uma doutrina. Vocês podem colocar um doutrinador processual que vocês têm afinidade, né? Ou que tem a ver com o seu assunto. Eu escolhi o Júlio Fabrini Mirabete, tá? Que é um clássico, né? Que até hoje é usado nas peças processuais. Aí não vou ler porque vai perder tempo, tá com vocês aí, tá? E como demonstramos, não há nos autos elementos suficientes para tornar a decisão legal, mesmo se assim a autoridade quisesse, a coatora quisesse. Não há ainda motivo de ensejador da ação cautelar preventiva, devendo, nesse caso, a liberdade ser a regra, sendo cassado o decreto prisional. Tá? Cassado por quê? Tem, né, o verbo caçar com 2 S's, ok? Diferente de caçar com cedilha. Cedilha é caçar de caça de animal, né? Caçar com 2 S é anulação, anular. Então, você tem que anular o decreto prisional que já foi feito, ela está lá fazendo, só não prendeu ainda. Ah, professor, mas se tiver a prisão preventiva já decretada, mas o paciente não foi preso, o habeas corpus que é preventivo? É, porque o que vai caracterizar o preventivo do repressivo é a prisão de fato. Tá? Então, se ele não foi preso, tendo mandado de prisão ou não, vai ser preventivo. Tá? Se ele já foi preso, aí tem que ser repressivo, solicitar a soltura dele. E aí os pedidos, né, que também é uma parte muito importante da peça, que os advogados também, alguns erram, né? E é simples, é pedir o que você quer, né? É simples, você quando quer pedir alguma coisa, né, a sua esposa, seu marido, a seu pai, sua mãe, você pede, me dá isso, me dá aquilo. É isso, pedido, o objetivo, você fala para os alunos, não tem que inventar. Qual é o pedido? Qual é a natureza do pedido? É que ele não seja preso. É simples assim. Ou se já estiver preso, que ele fica solto. Então, não tem que inventar. Não, pedido, simples, tá? Antes exposto, à luz dos fatos do direito, requer Vossa Excelência. Primeiro, que seja processada a presente ação mediante as cautelas legais de estilo, em harmonia com os reiterados e recentes julgados em segredo de tribunal, julgando o procedente pedido consoante se requer abaixo. 2. Requer, na verdade, o pedido é um só, né? Que é o 2. Primeiro é impromisso, tá? Requer a concessão de liminar para que de imediato possa cassar a decisão ilegal de prisão preventiva com a consequente revogação do decreto prisional e a expedição do competente contramando de prisão. Olha que interessante o nome, gente. Contramando. Eu estou indo, existe um mandado de prisão. Eu faço o quê? Eu peço o quê, na verdade? Quem faz é o desembargador, né? Que é a autoridade que vai julgar o habeas corpus. Ele vai dar o contrário ao mandado, contramandado, tá? Contramandado, na verdade, desculpa, contramandado, tá? De prisão. Contramandado porque contra aquele que está sendo, né? Contra a ordem que está sendo feita. A gente chama de salvo-conduto, porque não foi feito ainda, o réu já foi feito o mandado, mas o réu não foi preso ainda, o paciente não foi preso ainda, então eu peço para expedir um salvo-conduto. Quando chegar à prisão, ele tem um documento impedindo que seja preso. Ou, né, no meu caso, eu já de imediato já avisei, né? Tem que ter desembargador teu, salvo-conduto, salvo no plantão de 4 horas da manhã. No dia seguinte, eu já fui para o computador e avisei, mandei no processo eletrônico, liguei para o gabinete e avisei, mandado que vocês estão fazendo aí, nem deixa sair, tá? Porque o desembargador já deu o salvo-conduto. Ou seja, não perde tempo, não. Eu já avisei para não saírem mandado, tá? Imagina, né? Aí chega lá, vai prender, não vai, leva o salvo-conduto, encaminha a delegacia, vê se é verdadeiro, se não é. Enfim, evita o problema, tá? Em benefício de médico, Silva Barreto, né? O paciente aí, por ausência de requisitos autorizadores da ação preventiva de forma individualizada, para que ele possa continuar a responder com essa liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá? Lembrando que tem mais pedido aqui, né? Na verdade, é um pedido subsidiário. Por quê? Vamos supor que nesse inteirinho que eu entro com a liminar, ele seja preso, né? Não dê tempo de o desembargador analisar. Então, eu já vou, né? Eu já peco por excesso. Eu já peço também
um alvará de soltura caso ele chegue a ser preso. Ah, mas não é errado? Você está pedindo um habeas corpus preventivo. Mas você vai pedir também um alvará de soltura, não é errado, porque você está explicando que caso ele seja preso, aí você já pede logo o alvará de soltura para onde esse contrapeso ele ser colocado em liberdade. Tá? Caso na análise deste, porventura já está cumprido o mandado de prisão preventiva, que seja de ofício convertido por esse juízo o contrabando, que era o salvo-conduto que eu tinha pedido, em alvará de soltura. Não pode perder oportunidade. Imagina, foi preso, foi preso, vamos fazer outro habeas corpus para repressivo. Não, não, não. Você faz um só e já pede, né, o alvará de soltura caso ele seja preso. Tá? Tem que pedir, tem que fazer 2. Ok? E aí termina, né, para que julgue o habeas corpus, né, de forma definitiva, ratificando o contrabando de prisão. Por que definitiva, gente? Porque eu pedi liminar, lembra? Essa liminar, deferindo-se ou não, tem que ser levada para votação de 3 desembargadores. Tá? Então, assim, o desembargador do plantão dá liminar e manda para a Câmara Criminal, distribui para quem cai numa Câmara Criminal, aí sim, eu já dei liminar. O cara não foi preso. Agora eu vou distribuir para que a Câmara Criminal, composta por 3 desembargadores, né, torne definitivo se eliminar ou não. Ou diga, não, ele tem que ficar preso. Aí ele volta o mandado de prisão. Tá? A liminar concede, depois distribui para ser julgado de forma definitiva. Ah, mas tem julgamento do habeas corpus? Tem julgamento. Marca a sessão de julgamento, o advogado pode sustentar, etc. Ok? Termos, né, data, assinatura local, né, termo que com os documentos em curso, pede deferimento, normal de qualquer petição, Rio, data, 18 de abril de 2023, advogado, OAB, regional número, Cracim, né? Cracim não, Xim, né? Que você não vai colocar na OAB, porque você não pode identificar o nome do OAB de ninguém, obviamente, tá? Vai colocar o X. Então, eis aí a peça, tentando falar rápido aqui, porque nós temos tempo da reunião, né? Mas eu acho que eu consegui atingir o objetivo. Eu vou abrir para perguntas. A legislação base, como eu falei, 648 do CPP, são 7 incisos, você vai fundamentar um desses incisos, tá? O artigo 5º, né, inciso 68 da Carta Magna, que diz que conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou ameaçado de sofrer violência. Aqui é o preventivo, tá? Ou coação em sua liberdade, já está preso, então é repressivo, né? De locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Tá? E aí eu tenho meus contatos aí, meu e-mail do escritório, telefone, anota meu telefone aí, caso alguém precise, né? Instagram também, do escritório. Instagram não sou muito de ver, mas tá lá, pode mandar. Se quiser falar comigo, mais fácil, telefone e e-mail. O telefone também tem o WhatsApp também. Bom? E aí eu vou agora abrir as perguntas para vocês, né? Que vocês possam aí perguntar alguma coisa que vocês queiram, né? Se aí ver alguma coisa, perguntar. Obrigado, tá? Se quiser perguntar, a hora é essa. Estou à disposição aqui. O professor Marcelo, ele é um amigo meu, ele é professor da mesma universidade que nós lecionamos juntos também. Ele é advogado também, igual a mim, ele não é criminal, né? Ele é civil. Então, a gente tem uma amizade já aí de um tempo. Então, qualquer coisa que precisar também pode falar com o professor Marcelo também. Tá? E eu estou às ordens aí, eu sei que tem gente aí de outros polos, né? Eu estou às ordens para vocês precisarem, e-mail, WhatsApp, se for urgente, liga mesmo, tá? Urgente tem que ligar. E às vezes até o WhatsApp demora a vir, né? Vira uma atividade, né? Imagina, serviço público, advocacia e magistério. Então, a gente tem tempo, às vezes, para dormir só, e muito mal, às vezes nem para dormir. Né? Se pega um HC desse madrugada, a gente não dorme. Então, é isso. Tá? Então, se tiver uma emergência, liga. Se não for tão emergência, você manda o WhatsApp, o e-mail também, pode ser, não tem problema. Bom, eu espero que eu tenha sido útil para vocês, né? Vocês tenham aí curtido, tá? Pode falar, Jonathan. Doutor, só lembrando que um grande exemplo assim, de habeas corpus preventivo e também que foi bastante ovacionado assim, pela mídia foi o caso da Boate Kiss, entendeu? Que os réus saíram todos condenados do júri, mas foram impedidos, de certa forma, a saírem dali algemados, presos, a cumprir o mandado de prisão
já preventiva, Exatamente. porque já tinha habeas corpus concedido, né? Impedido a prisão deles até o julgamento em segunda instância. Muito bom exemplo, Jota. Perfeito exemplo. Exatamente isso, né? Como eu falei inicialmente, o habeas corpus ele serve para várias coisas, não só para prevenir prisão ou reprimir uma prisão já concretizada, né? Por exemplo, vocês ouvem falar na comissão de inquérito parlamentar, no Congresso, as pessoas que se reservam o direito de ficar calado, isso, ficarem calados, quando são convocados como testemunhas, mas o testemunho deles pode ocasionar em autoincriminação, né? Porque depois eles viram réus, delegacia de polícia, delegacia de polícia, né? É dá para fazer isso. Eu trabalho também há muito tempo na área criminal, tenho vários colegas policiais, eu sei como é que funciona a dinâmica do inquérito policial, né? Primeiro você está como testemunha, aí você fala tudo que eles querem que você fale, porque testemunha não pode omitir e nem mentir. Aí depois você vira indiciado. Então, quando é um testemunho que você está vendo que vai complicar a sua vida, você pode entrar com HC, né, preventivo, para não falar, ok? Para permanecer se calado, como é um direito constitucional também. O que acontece nas CPIs acontece nas CPIs do Congresso. O cara entra com HC para não falar, porque o que ele for falar como testemunha, teoricamente, provavelmente vai se voltar contra ele futuramente. Também é usado. Tem HC para trancar ação penal, né? Que aí vocês, como professor de vocês, processo penal e de prática, vocês vão aprender, né? O HC que você entra para trancar uma ação penal sem justa causa, ou sem, né, sem que haja os requisitos do artigo 41 CPP, né? Uma denúncia. Aí você entra para trancar ação penal. Tem HC para trancar inquérito policial, tá? Então, assim, tem HC de diversos tipos. Então, assim, o HC não se restringe a apenas isso. Mas aí, com o tempo, vocês vão aprendendo. Ok? Dúvidas, perguntas? Duas ordens? Beleza, gente. Eu não sei quantos nós somos aqui, né? Não consigo ver aqui o total de... Ah, consigo sim. São 28 participantes, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês aí. Vocês estão aí, né? Até 3 e 2 da tarde, ouvindo esse cara que nem conhece, né? Através de uma telinha. Mas, assim, eu estou aqui de coração aberto para que vocês possam... eu sou apaixonado pelo magistério. Me tirem tudo, menos o magistério. Eu sempre falo isso, né? O magistério, para mim, é o meu Rivotril. Então, eu tenho uma, uma dificuldade em não dar aula. É, é sério. Quando eu estou em casa de férias e tal, claro que eu curto minhas férias, curto minha família, mas por que pareça, acredite se vocês quiserem, eu fico doido para voltar às aulas. Não voltar ao meu trabalho, que eu tiro férias do trabalho, tudo junto para curtir umas férias familiar. Mas a faculdade eu fico doido para voltar, porque já estou aí há 15 anos nesse mundo acadêmico, então, para mim, isso para mim é um elixir, é muito bom. Tá? Eu estou aqui para ajudar vocês, sejam como alunos, né? Sejam como futuros profissionais. Pessoas me ligam tirando dúvidas, não hesitem em me ligar, eu tenho prazer de ajudar. Tem vários alunos, ex-alunos, participantes de palestras que viram meus alunos também, viram meus amigos, que eu ajudo na vida forense criminal para quem quiser, né, enveredar por essa seara. É um prazer. Estou às ordens aí, guardem meu contato, tá bom? E fiquem todos com Deus. Obrigado pelo carinho, pela presença, pela oportunidade. Professor, tudo bem? Tudo. Encerrar a gravação. Ouvi aí um pouquinho da sua trilha, sensacional. Obrigado. E a sua fala agora parece até que sou eu falando, hein? Pela docência, eu sempre falo isso para os alunos, que tem diferença entre ser e estar. Sim, verdade. Dizer que eu sou professora porque eu amo o que eu faço, é inexplicável isso. Às vezes, ó, a outra aí, ó, abrindo também a câmera. Todos Obrigado. pela docência. Às vezes a gente fala assim, vamos diminuir um pouquinho. Aí chega período que a coordenadora te liga, sabe? Perguntando se você quer aquela disciplina e você não sabe. É esse mesmo. Sobrou o ECA, lá, você quer dar o ECA, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. O único dia que eu estava em casa, é assim mesmo. É isso aí. Mas é muito bom, né, saber que professores assim como você, Paola, a gente participa dessas trilhas e tentando mostrar um pouquinho desse amor pela nossa profissão para os nossos alunos. Obrigada de coração. Obrigado vocês, tá?
Dou as ordens quando precisar, é só me chamar. Vamos chamar que eu estou aqui, tá bom? Eu já passei o material para eles, tá bom? Tá ótimo, pode repassar. Obrigada, tchau. Obrigado, tchau, fica com Deus. Pela presença de vocês. Obrigado, gente. Um abraço para todos.